Grande jogo, achei que o jogo teve um nível muito bom, com as propostas diferentes, cada um no seu entendimento em relação ao que era melhor para competir. Então o mundo do Flamengo, a Copa, né? O mundo do Flamengo ruiu. Não, gente, o mundo do Flamengo, ele teve que ter uma mudança de planos, que era, a ideia era entrar com o time titular hoje e não utilizar no Carioca. Teve que mudar em função de maus resultados. Porque o Flamengo, claro que queria vencer a Supercopa, mas o planejamento era para iniciar com os titulares hoje, olhando para a temporada toda e não só para a Supercopa. Já o Corinthians jogou dia 21 de dezembro e iniciou o Paulista com os titulares. Falou, lá em junho a gente vê o que acontece. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Agora vamos repercutir mais desse Corinthians 2, Flamengo 0 pela final da Supercopa do Brasil. O Timão foi muito bem, conseguiu fazer um gol logo no primeiro tempo, né? O Flamengo teve oportunidades, não concluiu, teve uma chance muito boa com o Pedro, acabou não aproveitando. O Corinthians foi lá pro ataque e acabou fazendo 1-0. No final ali de jogo, o Corinthians fez o segundo. Isso o Flamengo com um jogador a menos, jogo muito disputado. O Timão foi melhor bem fisicamente, acabou saindo com o título. A imprensa analisou, comentou tudo, é o que vamos acompanhar no vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se para não perder nada. O link lá da ESPN estará aqui na descrição e assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Para o Flamengo em Brasília, André Kfouri, o seu destaque inicial. Boa noite, André. Boa noite, Felipe, boa noite a todos, boa noite ao pessoal em casa. Grande jogo, achei que o jogo teve um nível muito bom, com as propostas diferentes, cada um no seu entendimento em relação ao que era melhor para competir. A gente precisa lembrar sempre que ainda é janeiro no Brasil. O Flamengo, por exemplo, alterou sua pré-temporada, ou seu planejamento para o início da temporada, já que não existe pré-temporada formal por aqui. O Corinthians tem um pouco mais de atuações, né, em relação aos seus jogadores principais, e a gente precisa considerar isso na hora de analisar tudo o que aconteceu. Algo interessante em relação à arbitragem, a gente vai poder falar não só a arbitragem de campo, mas o árbitro de vídeo também, que teve falhas no sentido técnico, não técnico da aplicação das regras. Talvez até isso em relação à expulsão do Carrascal, mas é um momento para frente no programa, eu creio. Mas o Corinthians, mais uma vez, mostrou que com determinados jogadores em campo e com a mentalidade correta, que é aquela vista na fase final da Copa do Brasil, aliás, durante toda a Copa do Brasil, mas em especial na parte final, tem a capacidade de encarar grandes equipes do futebol brasileiro. Não é por coincidência que o Corinthians, ao longo dos últimos meses, eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil, ganhou do Flamengo na Supercopa, eliminou o Palmeiras não só no Campeonato Estadual, como na Copa do Brasil também. Isso é uma comprovação de que com a sua principal força dentro do campo e bem focado, concentrado, o Corinthians pode conquistar coisas num contraste de times e de clubes, se a gente levar em consideração tudo que é importante, a gente sempre comenta aqui, que é o trabalho fora do campo, a estruturação, a sustentabilidade, etc. Às vezes o futebol nega tudo isso, é por isso que nós estamos aqui para falar sobre mais um jogo que foi emocionante e terminou com um campeão que, do ponto de vista técnico, não era o favorito. Já mais análise aqui do Calçade, do Jailson Vilas Boas. O título do Corinthians, Gustavo Henrique Conini Nascimento, já mais jogadores, os treinadores, personagens desta Supercopa. Mário Marra, boa noite. Seu destaque inicial. Prazer, Mota, estar com você, Jailson, Calçade, André, Fãs de Esportes. Essa é uma competição que ela tem um símbolo, né, de abertura da temporada, é simbólico, porque a temporada já começou, mas nacionalmente ela representa isso, e ela reúne o campeão da Copa do Brasil com o campeão do Campeonato Brasileiro. Em uma característica de Copa, porque é um jogo só, não é pontos corridos. E aí, na característica de Copa, se deu bem novamente o Corinthians. E eu acho que vale uma reflexão, talvez muito cedo, na verdade, mas vale uma reflexão para o futebol brasileiro, que nos últimos 10 anos, ele é tomado por dois protagonistas, Flamengo e Palmeiras, com intrusos passeando, para de vez em quando beliscar uma competição nacional ou até Libertadores, né, como aconteceu recentemente. Mas
já agora, 1º de fevereiro, somado ao que aconteceu na temporada passada, eu fico daqui me perguntando, pelas características do Corinthians, pela característica do seu treinador e pela competitividade em momentos decisivos, se já não está na cara que o Corinthians vai priorizar Copas. E, de novo, lembrando que o campeonato brasileiro, em 38 rodadas, ele exige regularidade, ele exige elenco, ele exige coisas que Flamengo e Palmeiras têm. E que, de novo, de vez em quando algum vai lá e belisca. Eu acho que se o Corinthians priorizar Copas, acho que ele vai estar certo. Já vamos com mais análises, mas a Lili Nascimento está correndo para lá, correndo para cá. Jailson Vilas Boas, boa noite. Boa noite, Mota. Boa noite aos companheiros da bancada. Boa noite também à torcida corintiana, né? Parabéns à torcida corintiana, parabéns ao Corinthians por mais um título da Supercopa do Brasil. O meu destaque inicial vai para o Dorival Júnior. Dorival Júnior, ele conseguindo ali novamente no jogo de Copa, né? Como Mário Marra aqui falou, organizar a sua equipe. Taticamente, ao meu ver, ele mudou. A gente estava até discutindo aqui na prévia ali na redação. O Ranielli funcionando como terceiro zagueiro pelo lado direito, e aí ele conseguindo espetar o Mateuzinho, o Matheus Bidu, enfim, algumas mudanças que o Dorival Júnior foi fazendo nessa equipe, além do gol que a gente ainda vai falar. O primeiro gol, né, o gol do Corinthians, que foi uma jogada bem trabalhada, né, uma jogada ali bem organizada, que fez com que o Gustavo Henrique, com 1,95, fosse marcado pelo Varela, que tem 1,71. Então, uma jogada muito bem organizada que deslocou a defesa do Flamengo. E o ponto de atenção para o Flamengo é a questão da pressão. A gente também vai falar durante o programa, mas Corinthians e Fluminense conseguiram marcar pressão alta essa equipe do Flamengo. Isso notabilizou na temporada passada por conseguir fugir dessas pressões, principalmente com o Rossi e o Ortiz quebrando o ataque adversário. E nessa temporada, com o Fluminense e com o Corinthians, isso não aconteceu. Com o São Paulo foi de outra forma, mas aí a terceira derrota consecutiva do Flamengo do Felipe Luiz e o título muito merecido do Corinthians. A gente tá vendo aí, Paulo Calçade, o gol do Corinthians, o primeiro do Gabriel Paulista. Primeiro tempo teve uma cara, o segundo, até pela expulsão e a forma como os times se posicionaram, uma outra cara. Como é que você viu esse 2-0 Corinthians para cima do Flamengo, Calçade? Boa noite. Olá, Felipe, boa noite para quem nos acompanha. Eu vejo um Corinthians que, nos jogos de Copas, isso ficou evidente na Copa do Brasil, fica evidente no Campeonato Brasileiro, na dificuldade. Isso estou falando em relação ao ano passado, mas esse ano pode ser assim. Depende do volume de contratações e da qualidade de jogadores que podem chegar. Ele não aguenta disputar tudo. Ninguém aguenta no futebol brasileiro. Então ele acaba escolhendo os jogos. E hoje foi um desses dias. Foi um dia de decisão, você sabe o valor disso. Então há uma dedicação extrema que nem sempre ela está presente em outras partidas. Foi isso que possibilitou vencer a Copa do Brasil e hoje o Flamengo. Se você olhar desde o ano passado, Corinthians supera Palmeiras, Corinthians supera o Cruzeiro, Palmeiras e Cruzeiro, num confronto direto com o Corinthians, entram em campo muito fortes, né? E o Corinthians superou. Depois a final contra o Vasco e hoje era o Flamengo. Então, não dá para dizer que nesta trajetória o Corinthians não tenha produzido grandes resultados e eles são frutos do quê? Eu digo, de uma mobilização do Corinthians que olha para o adversário e ele planeja o jogo dele em função do adversário. E o que o Flamengo não faz, talvez nem precise, mas não faz. Então o Corinthians vai para o campo olhando para as virtudes do Flamengo e sabendo que na hora que o Felipe Luiz fosse utilizar o banco, aí seria uma brincadeira de mau gosto. Entra Paquetá, Bruno Henrique, brincadeira, né? Cebolinha. Entram jogadores que seriam titulares no Corinthians, seguramente. Então, é preciso de algo especial. E o Corinthians teve. Primeiro, na arquibancada. Aliás, 2 arquibancadas no domingo. Arquibancada em Brasília e arquibancada em Londres, onde o Corinthians dá um show nas duas. Porque é um clube que só não ruiu porque tem uma torcida especial. Porque aquilo que é feito dentro do Corinthians, e eu não estou me referindo ao Osmar Stabile, que entrou numa roubada e está perto dos outros presidentes, ele é o gênio da lâmpada. Porque o que foi feito com o Corinthians até ele assumir em função do impeachment foi uma desgraça total, né? Com todos os caras que passaram lá,
para arrebentar o Corinthians. E aí ele está tentando apagar incêndios. E ele está levando do jeito que dá e conseguiu 2 títulos. Então é preciso entender qual é o contexto do Corinthians e do Flamengo. O do Flamengo talvez eu não precise olhar tanto para o meu adversário e olhar só para dentro do meu time e jogar o meu jogo. E não está errado o Flamengo. Eu ia perguntar. O Corinthians precisa olhar para o adversário e, a partir disso, criar o jogo dele. E criou. Aí o Dorival vem, como citou o Jailson. Ranieri, aqui pelo lado direito, com Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. Mais os laterais. Sem a bola, era um Corinthians num 5-3-2. Com Carrilho, Bidon, André. Bidon com o Mateuzinho, fecha o lado do Flamengo. Bidu com o André, fecha o lado oposto, o lado direito. O Carrilho numa zona em que tem a Arrascaeta. E com 2 jogadores ainda, esses 2 jogadores, o Bidu e o Bidon e o André, para fechar e marcar os jogadores do Flamengo, o Pulgar, o Jorginho também tem um ótimo passe. Então foi um jogo muito difícil para Jorginho, para Pulgar, para o Arrascaeta, porque o Corinthians, moldado ao jogo do adversário, soube interromper o fluxo da virtude do Flamengo. Então o Flamengo não jogou pelas beiradas, você não viu, primeiro tempo principalmente, laterais, esquece. Você olha para o mapa de movimentação, Plata, você força o Plata a vir para dentro e ele morre onde o Corinthians tem mais jogadores. Você força o Carrascal a vir para dentro, que é da natureza, porque é um meia, e é onde o Corinthians tem o melhor jogo dele. O Corinthians é um time que, basicamente, o Dorival está tentando mudar isso, com contratações. Mas ele o Corinthians é um time que ataca por dentro, o tempo todo. Por fora, é com os laterais. Só que é preciso também entender que o lateral não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, os laterais têm uma distância longa para percorrer, que não conta com jogadores de beirada de campo. Agora, com o Caio César, tal, ele pode até alterar. Mas é um Corinthians que já diz para o adversário como ele joga. E esse time ganhou o torneio. Então o mundo do Flamengo, a Copa, né? O mundo do Flamengo ruiu. Não, gente, o mundo do Flamengo, ele teve que ter uma mudança de planos, que a ideia era entrar com o time titular hoje e não utilizar no Carioca. Teve que mudar em função de maus resultados. Porque o Flamengo, claro que queria vencer a Supercopa, mas o planejamento era para iniciar com os titulares hoje, olhando para a temporada toda, e não só para a Supercopa. Já o Corinthians jogou dia 21 de dezembro e iniciou o Paulista com os titulares. Falou, lá em junho a gente vê o que acontece. Então, cara, são maneiras diferentes, cada um ao seu modo e olhando para dentro, de acordo com suas possibilidades, é como levar uma temporada. E o Corinthians ganhou num jogo legítimo, Bidon crescendo, no meio de campo impressionante, a atuação do Bidon, André ganhando espaço, estou falando de 2 garotos da base. Essa análise ela é muito boa, né? Tendo em vista que o Corinthians mira em Copas, querendo ou não, o Corinthians não tem um elenco tão grande para disputar um Brasileirão, pelo menos não para brigar pelo título, né? A ideia é ficar ali entre a parte de superior do Brasileirão para pegar uma vaga na Libertadores, talvez, né? Não conseguiu no último ano, porém focou totalmente na Copa do Brasil e acabou garantindo um título que deu a vaga também na Liberta e, consequentemente, na Supercopa do Brasil. Já o Flamengo busca ali pegar todos os títulos, né? E talvez mirar em todos não seja o ideal, tendo em vista que cansa bastante a equipe e o planejamento até foi bom, pensando em colocar ali o Sub-20 para começar o Carioca, porém acabou não dando certo. E como foi comentado, o time titular teve que voltar antes, acabou não estando tão bem fisicamente e, consequentemente, acabou prejudicando demais o início de 2026 do Flamengo. Eu quero muito saber o que vocês pensam, comentem, deixem o like, inscrevam-se no canal. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Obrigado a todos. Valeu!